A gente foi silenciada durante séculos. E isso não se apaga tão fácil, essa memória não se perde tão fácil. Em termos históricos, a distância que a gente tem hoje para a abolição da escravidão são menos de 200 anos, é muito pouco tempo histórico. Claro, a gente aqui, felizmente, não passou por essa experiência, mas tem pessoas aqui que com certeza vão falar: meu bisavô, ou dependendo se for uma pessoa mais velha, minha avó era ou foi escravizada, entende? É muito pouco tempo histórico para se haver uma mudança psicológica, emocional, social, comportamental, etc. Vocês sabem quem é esse cara? Esse é de ficção mesmo, tá? O nome dele é Frantz Fanon. Ele foi um psiquiatra da Martinica. A Martinica é um país, é uma ilha na América Central, naquela região ali do Caribe. Ele nasceu em 1965, não, mentira, 1925 e morreu em 1961. Ele escreveu livros maravilhosos, entre eles O Pele Negras, Máscaras Brancas, que é este aqui, que eu trouxe, vou passar para vocês. Eu adoro passar livro, tá? Para as pessoas verem. Esse livro aqui que eu vou passar para vocês verem. Tem também Os Condenados da Terra, enfim. Esse cara foi genial. Ele era médico e psiquiatra. Ele escreveu esses livros e ele lutou na Argélia pela libertação da Argélia. A Argélia é um país no norte da África. Não sei se vocês sabem, mas a colonização dos países africanos ela durou muito mais tempo do que a colonização nas Américas. E foi só no século XX que os países africanos conseguiram independência. A gente, lembrando, se tornou independente em 1889, um ano depois da abolição da escravidão. E ele lutou nas guerras de libertação da Argélia. Fantástico. Eu ia falar palavrão aqui, mas não vou falar porque a grande vai brigar. E aí, esse cara, nesse livro, ele escreve isso aqui: falar é estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Falar é existir absolutamente para o outro. Primeiro, vamos o quê? Usar o dicionário, não é mesmo? Sintaxe é o quê? Aí, ó, aula de português. Agora, cadê? Isso, é o que? A ordem, a função sintática, né? Sujeito, verbo, complemento, a função de cada palavra na frase. Isso é sintaxe. A morfologia. Mais ou menos, quase. Morfos é forma, logia é conhecimento ou estudo, então é o estudo da forma. No caso aqui, é o estudo da origem das palavras, pode se encaixar assim. Então, o que ele quer dizer com isso? Que para falar, não basta a gente saber uma língua, não basta você falar um idioma, você tem que entender a sua cultura, você tem que entender a sua sociedade, você tem que participar, mais do que entender, não é entender só tipo, entendi. Você tem que fazer parte, você tem que estar inserido naquela sociedade, naquela cultura, naquela civilização. A partir daí a gente consegue falar. Eu não sei se vocês têm muito contato com parentes indígenas. A gente convive um pouco com alguns parentes, né? Na Marcha de Mulheres Negras, a gente tem uma aliança de parentesco com as mulheres indígenas. E eu observo também que os e as indígenas também têm dificuldade para falar o português, não para falar a língua deles. As diversas línguas das etnias indígenas. Mas o português é uma língua estranha para eles. Até hoje, eles também têm dificuldade para falar português. Por quê? Porque não é o mundo deles, não é a forma como eles entendem o mundo, não é a forma como eles organizam o pensamento e a vida deles. Então, às vezes, quando eles estão agitados, nervosos, falta palavra. Falta palavra. Porque não é a civilização deles. Eles foram levados, trazidos, né, para essa civilização. E aí, esse aqui também, volta lá. Olha só, tá acabando a surpresa, hein? Aí, obrigada. Então, agora eu quero falar um pouquinho dessa última parte aqui da frase do Frantz Fanon. Falar é existir absolutamente para o outro. Pensa em todas as coisas que vocês conhecem. Existe alguma coisa no mundo que não tenha nome?
Existe alguma coisa, vocês lembram de alguma coisa que exista e que não tenha nome? Então, uma coisa ter um nome é a primeira condição de existência. Tudo que existe é nomeado. Então, para qualquer coisa existir, para a gente produzir o mundo que a gente quer, para a gente transformar a realidade, a primeira coisa é falar. Você tem que falar o que você quer, você tem que dar nome para o que você quer. Entenderam? E a partir disso, você não só começa a construir a realidade que você quer, como você também se posiciona. Quem fala, fala a partir de algum lugar, a partir de uma subjetividade. Eu estou aqui falando a partir da minha experiência, do meu estar no mundo, como mulher negra, carioca, não sei se já perceberam esse sotaque, enfim, e outras subjetividades que eu tenho. Eu sou da comunicação, parará, parará. Então, assim, aos poucos, quem eu sou vai sendo percebido por como eu falo, ou o que eu falo. Então, para vocês serem, vocês têm que falar. Não tô aqui cagando regra não, tá? É só uma sugestão. Hoje cada um resolve como faz a vida. Agora sim, e esse o mão da porra? Quem é? Vou dar uma dica, é brasileiro. Esse é o Luiz Gama. Porque eu sou quem? Eu sou o quê? Apaixonada, né? Eu estudo Luiz Gama no mestrado lá na USP, eu faço na Escola de Comunicações e Artes, e eu estudo especificamente a atuação dele na imprensa. Eu digo especificamente porque ele teve uma atuação muito completa e multimídia no século XIX. O Luiz Gama nasceu em 1830, morreu em 1882, ou seja, 6 anos antes da abolição da escravidão, e ele foi o principal abolicionista, o principal líder abolicionista aqui de São Paulo, o único negro entre os abolicionistas. Ele foi jornalista, advogado, poeta, ele fundou o Partido Republicano, ele era da maçonaria, o que mais que ele era? Ele fundou o primeiro jornal ilustrado da cidade de São Paulo, e ele sozinho libertou mais de 500 escravizados do cativeiro. Tá bom para vocês? Pois é. Então esse cara, o Luiz Gama, ele não nasceu pronto. Ele nasceu negrinho, lá na Bahia, filho de um fidalgo de origem portuguesa e de uma mãe preta africana livre da costa da Minas, chamada Luísa Maim. Isso diz muito sobre ele. Hoje a gente não vai falar da Luísa Maim, mas outro dia a gente fala. E o pai dele, a gente não sabe o nome, não sabe quem era, porque ele ficou com tanta raiva do pai que ele não quis que ele entrasse para a história. Ele nunca revelou o nome do pai dele e nunca ninguém encontrou um documento que dissesse o nome do pai dele. Por que ele tinha raiva do pai dele? Porque o pai dele vendeu ele como escravo com 10 anos de idade para pagar uma dívida de jogo, porque o pai dele tinha dinheiro, bebeu, jogou o dinheiro todo, ficou pobre, miserável, endividado e vendeu o próprio filho para pagar a dívida. Vejam que pai maravilhoso. Luiz Gama veio para São Paulo e não conseguiu ser revendido, quer dizer, quem comprou ele não conseguiu revendê-lo, era um atravessador de escravo, porque na época os escravos baianos tinham uma fama de serem revoltosos, rebeldes, revoltados, porque tinha acabado de rolar a revolta dos malês, em 1835, em Salvador. Vou tomar uma água aqui. Aproveito e pergunto, alguém conhece a história da revolta dos malês? Pai da Maria Isabel, conhece? O que o senhor conhece? São de 32, né? Estamos lá atrás, ó, século XIX. Porque eu não tenho... então, eu tenho essa coisa aí, a gente vai e volta, tá? A gente vai e volta aqui toda hora. Exato. A revolta dos malês, vou só fazer um parênteses porque eu adoro essa história. A revolta dos malês, ela foi organizada por negros, africanos, islamizados, quer dizer, eles eram do norte da África e eles já eram muçulmanos, eles já vieram de lá praticando a religião do Islã. E eles eram o que também? Alfabetizados. E no Islã tem um primeiro mandamento lá, não é assim que se fala, porque isso é linguagem católica, eu não sei a linguagem muçulmana como que eles falam. Mas tem lá um primeiro mandamento que é, só pode obedecer a Allah que é o Deus deles. Só pode obedecer a Allah. Aí chegou aqui, botou as correntes, as algemas e falou assim, ó, agora você tem que obedecer o fulano. Eles falaram,
Não, só posso obedecer a Allah. Como é que eu vou obedecer o fulano? Você tem que obedecer o fulano. Eles, não, só posso obedecer a Allah. Como é que eu vou obedecer o fulano? Se organizaram um levante cujo plano era matar todos os brancos e instaurar um Estado Islâmico no Brasil. Deu certo? Não, não deu. A gente está aqui, a gente não é muçulmano e os brancos também estão aqui com a gente. Não mataram todos os brancos. Mas o interessante dessa revolta, então não deu certo porque teve umas traições na véspera. Foi no dia 25 de janeiro de 1835. Então no dia 24 teve uma delação premiada, que já era moda naquela época também, não é uma coisa agora da Lava Jato. E aí furou o movimento, aí prendeu um monte de gente foi morta, alguns foram deportados. Não rolou, mas os senhores de escravos ficavam o quê? Apavorados. E essa fama correu correu a América toda, e até no Caribe eles não queriam mais saber de negro baiano, porque negro baiano era revoltado. Continua sendo, né? Alguém aqui é baiano, filho de baiano? Eu também. Adoro. Acho que a gente pode passar aqui o Luiz Gama, porque eu já esqueci o que mais que eu tinha que falar. Ah, sim. E aí o Luiz Gama, com essa história toda maravilhosa, ele não foi vendido, ficou com o atravessador de escravo que tinha uma pensão. Ele ficou trabalhando nessa pensão. Trabalhando, que eu quero dizer assim, como escravo, ou seja, não tinha salário, aquele negócio todo. E aí, com 17 anos, se hospedou nessa pensão um estudante de direito que fez amizade com o Luiz Gama e ensinou o Luiz Gama a ler e escrever. E o Luiz Gama adorou, gostou daquela brincadeira, começou a frequentar a biblioteca, começou a estudar sozinho, porque naquela época o negro não podia frequentar a escola. Estudou sozinho, bibibibobobó, se formou, entendeu que ele estava sendo escravizado ilegalmente, porque ele tinha nascido livre. Ele reuniu provas de que ele era livre, conseguiu provar a própria liberdade, se libertou, pulou fora. Aí ele fez um caminho, serviu o exército, se virou, até que ele publicou o primeiro livro de poesias, o primeiro e único livro dele. É um livro de poesia chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Foi publicado em 1854 e teve uma outra edição em 1861. Nesse livro, esse poema não está nesse livro. Ele publicou esse livro e depois fez toda essa trajetória aí que eu falei. Como Rábula, que era um advogado provisionado, era alguém que tinha licença para advogar em primeira instância, porque ele não tinha diploma, porque ele não pôde frequentar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a mesma que existe até hoje, a Faculdade da USP. E fez carreira também no jornalismo e se firmou como um dos principais intelectuais do século XIX. Diabo Coxo é o nome do jornal que ele fundou. Lembra que eu falei que ele fundou o primeiro jornal ilustrado da cidade de São Paulo? Isso é um marco da história da comunicação, da história do jornalismo. Esse jornal, ele era escrito pelo Luiz Gama e ilustrado pelo Angelo Agostini. Era um ilustrador italiano que era parça dele. E eles fizeram juntos esse jornal que durou 2 anos, era vendido com assinatura e era estouro no norte. Nesse jornal ele publicou esse poema. Essa é só a primeira estrofe, os poemas do Luiz Gama são enormes. Essa é a primeira estrofe. Meus amores. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioula, ou tetes negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. O que vocês acham que tem de diferente nesse poema em relação aos outros poemas da época? Peguei pesado, vou localizar aqui. Que época é essa? Romantismo. Aulinha de literatura de novo. Formalmente, segue as métricas. Ele segue... Também não. A temática e o posicionamento dele. Ele se posiciona como sujeito negro. Ele é um eu negro que fala na poesia. E esse é o primeiro poema da literatura brasileira que traz a mulher negra como a musa do poema. Ele está reverenciando a mulher negra. Se a gente lembrar, tanto no romantismo quanto no parnasianismo, era aquela palhaçada lá de
carne, de alvura, e não sei o que, de associar a cor branca, a pureza, a tudo de bom que tem no mundo, a coisas angelicais. E ele é o primeiro escritor, primeiro poeta da literatura brasileira que subverte isso. E ele traz imagens, assim, como ele está falando com o público, que é até então o público letrado brasileiro, eram poucas pessoas brancas e ricas, ele traz referências para que essas pessoas possam entender o que ele está falando. Então, quando ele fala Tétis negra, Tétis é tipo uma ninfa, é uma divindade, uma entidade da mitologia grega, entendeu? Ele não vai falar aqui, sei lá, de Mamãe Oxum da Cachoeira, entendeu? Porque naquela época era meio velado esse pai, entendeu? Não podia falar assim. Então ele usava o quê? Uma referência que os brancos conheciam para falar o que ele queria sobre a mulher negra. Podemos passar? E aí, nesse jornal que ele fundou em 1864, Diabo Coxo, ele era o quê? Abusado. Então aqui, ó, essa parte aqui de cima, que está em negrito, é um anúncio típico dessa época. Essa época que a gente está falando é também o início da atividade da imprensa no Brasil. Os primeiros jornais começaram a ser publicados, deixa eu lembrar quando, em 1822, mas isso no Rio de Janeiro, que era a corte, né? Foi quando a família real veio fugida de Napoleão Bonaparte e veio o quê? Se abrigar no Brasil, que virou então a capital do Império. E aqui em São Paulo demorou um pouquinho mais, acho que demorou ainda uns 15 anos para começar a ter jornal. E o primeiro jornal de São Paulo era sem tecnologia nenhuma, era um jornal manuscrito, ou seja, as pessoas eram 5 cópias, era uma tiragem de 5 exemplares, e as pessoas tinham que copiar à mão o jornal e circular entre as pessoas. Aí tipo assim, sei lá, tinha 10 assinantes, aí cada um ficava uma semana, 2 dias, sei lá, com o jornal, aí pegava na casa de um, levava na casa do outro, o outro lia o jornal, pegava na casa de um, levava, e era desse jeito, era bem caseiro, digamos assim. E aí, nesse começo da imprensa no Brasil, como nós negros aparecíamos nas notícias do jornal? Nos anúncios de compra e venda, fuga ou aluguel de escravos. Não tinha notícia sobre a gente, não tinha artigos sobre a gente, não tinha gente falando da gente, entendeu? A gente era representado só dessa forma, como objeto, como coisa, como mercadoria, e depois de um tempo passou a se ter alguns editoriais que reproduziam teorias do racismo científico, que eram umas teorias pretensamente científicas que diziam sobre a inferioridade da raça negra, a superioridade da raça branca, enfim. E era assim que os brancos organizavam o mundo naquela época. E aí, nessa primeira parte aqui, é um anúncio típico do que aparecia nos jornais do século XIX. Diz assim: Rua do Comércio. Na padaria italiana precisa-se alugar um preto bom para o serviço da mesma. E aí, aqui embaixo a resposta do Luiz Gama para isso. Repelimos a encenação e desafiamos ao dono da padaria para um duelo de marrada chifrada. Este anúncio é um insulto, atirado grosseiramente à face dos fidalgos brasileiros de origem lapusa e africana. Mande o senhor padeiro vir um maluco seu da Europa e abstenha-se de insultar a sombra veneranda de nossas avós. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Chupa brancaiada, manda vir um branco lá da Europa para você escravizar, para com essa palhaçada de ficar escravizando as nossas avós aqui, certo? E por que ele pode fazer isso? Porque ele se tornou um sujeito que fala na sociedade. Porque ele conquistou esse lugar de fala para ele. Ele, a partir da alfabetização e do letramento, e dos outros letramentos que ele promoveu o letramento como uma forma de resistência. E ele atuou na sociedade por meio das palavras, por meio da linguagem, por meio do texto, por meio da palavra escrita e falada, para produzir o mundo que ele queria. O mundo que ele queria era uma terra sem rei e sem escravos. Ele lutava contra a monarquia e contra a escravidão. E essa quem é? Não estou ouvindo.
Estou pensando aqui que eu vou falar da Marielle. Um dos últimos pronunciamentos que a Marielle fez na Câmara dos Vereadores, né, antes de ser assassinada, eu não sei se vocês já viram esse vídeo no YouTube. É um vídeo que ela está falando e tem um monte de gente gritando em cima e vaiando, e ela fala o quê? Eu não vou me calar, eu não serei interrompida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se calar e a gente não vai ser interrompidas. Vamos combinar isso? Que ninguém vai interromper a gente? Que a gente não vai se calar? Certo? Já que a gente não vai se calar, vamos começar a praticar para a Marcha de Mulheres Negras? Vamos levantar um pouquinho? Vamos levantar um pouquinho, gente. Só eu que estou em pé aqui. Vamos levantar. Ingrid pode ficar sentada, que acabou de chegar, tudo bem. Mas, ó, vamos levantar, vamos começar a ensaiar para a marcha. Vocês já sabem como que a gente canta? Quando a gente vai lembrar e trazer pra gente a força e a ancestralidade da Marielle. Quero lembrar que eles passaram a Marielle, mas não adiantou, né? Não adiantou. Porque aqui em São Paulo entrou Érica Baloninha, Érica Hamilton, no Rio de Janeiro tem Renata Souza, tem várias outras parlamentares negras, em Salvador, em várias cidades, vários estados do Brasil, a gente elegeu mais mulheres negras na política, depois da morte da Marielle. Então, o que eles quiseram interromper, o que eles quiseram calar, eles não conseguiram. Eles fizeram o contrário, eles multiplicaram as Marielles. Então é assim, ó, no dia da marcha, a gente vai cantar assim. E eu queria saber se finalmente alguém quer falar alguma coisa, alguém encerrou esse negócio de timidez e quer falar alguma coisa aqui, porque é roda de conversa, tá bom? É todo mundo, tá? É todo mundo. É outra aqui. É outra criança mesmo. Tô te intimidando. Um de cada vez, gente. Isso é intimidação. Aqui é um homem corajoso, um homem negro. Fale. Primeiramente, boa noite. Acho que eu posso contar uma experiência minha de serviço. Eu trabalhava numa padaria e acho que eu estou no papel branco. Fiquei lá acho que um mês. Mas o motivo da minha demissão, eu vim sabendo pelo meu pai que ele me contou, que eu nem tinha pensado em pensar, porque por causa dessa tatuagem, diz ele que falou que não era porque era negro, mas eu imaginei que também era. No dia que o pai contou, fiquei pensando, nossa, sério, com todas as tatuagens, só isso, fiz nada com o cara, mas tudo bem. Foi uma experiência que eu não gostei tanto. Eu pleno tentava ver, mas tipo, a convivência perto de mim já não era boa, já não sentia muito perto dele. Até então dali eu tentei ser um pouco uma pessoa legal, mas nem tanto. Mas aquilo me abalou um pouco em relação a trabalhar, assim, que eu fui meio pra baixo. Aí
Experiência de vida, como é que posso ter uma? Nossa, tive muitas. Na escola também, quando era mais novo. Eu lembro que foi uma coisa ridícula. Eu estava brincando, isso eu aprendi, estava aprendendo informática. Não sabia mexer no computador, e a pessoa me ensinou, eu aprendendo. Aí os outros alunos estavam me zoando. Tipo, Maria. Não era bem, né? Tipo, pobre, né? Não tinha muito conhecimento. Aí você ficava me zoando, meu irmão não gostava, aí eu tentando crescer na escola fazendo aula de informática. Teve um dia que, até hoje não esqueço, o menino da escola pegou, estava brigando com outro moleque, aí ele cuspiu em mim, ele falou que não cuspiu. Tipo, nada, estava sentado aqui, vai, uma grade em cima, atrás, não falei isso aqui. Aí ele falou, não, aí ele chamou os primos dele para me pegar. Só que eu achei engraçado, tipo, foi uma situação. Fiquei mais injuriado porque eram pessoas negras também. Aí depois tinha gente que não mais comigo, mas tinha pessoas negras também. Aí eles veio, nesse dia, o dia passou, morreu o assunto, depois no outro dia, eu achei que tinha morrido. Chegou no dia, eu saí da sala de informática, fui lá e falava para mim, ó, tem que te pegar. Hoje eu não sei por aqui, tipo, eu nem imaginei como era. Aí saíram uns 10, tipo, pegando na cara. E bateu, eu acho que sorte que eu tenho consegui me defender, que fazer aula de moto, mas não era muito, né? Aí eu aprendi ali, eu cheguei lá fora, tinha um monte de molecada. E eu era baixinho, não é? Se hoje em dia pode ver, mas antigamente não. Eu era magrinho, nossa, pode ver. Só que por minha sorte foi que eu consegui desviar de alguns que ficaram antes do banho. Aí depois que o subiu bateu, aí os pessoal lá viu que não tinha como defender, deixava ali. Aí eu cheguei em casa, acho que foi Deus, né? Eu cheguei em casa e tinha uma manhã na boca. A única coisa, mas as marcas tinham, eu olhei e eu estava olhando. Essa é uma das outras coisas que aconteceu na minha vida que marca na cabeça. E acho que hoje em dia eu tento não ser agressivo, tanto com minhas irmãs, praticamente em casa. Minha mãe, irmão, e eu também não vou já viver pra caramba, mas isso é outro assunto. Mas em relação a ser uma pessoa agressiva, eu não gosto, porque já tive umas experiências aí que não gosto de falar bem. Mas é isso, entre outras. Meu nome é Ian Miguel. Veja você, Miguel, até para apanhar tem que ter técnica. É sério, gente, a gente não pode apanhar assim, fácil da merda, não. Você tem que saber se defender também. Quando é inevitável, a gente tem que saber o quê? Receber o golpe e ficar de pé, né? Ter estrutura. Agora, a parte de trabalhar, você tem que ficar decepcionado. Eu te entendo, até hoje eu também sou decepcionada com esse negócio de trabalhar. Nunca mais me recuperei disso. Por mim, não trabalhava, porém, né? Não tá pronto o poder, tem que trabalhar mesmo, viu? Tá tudo desligado, essas besteirinhas que eu tô falando. Quem mais quer falar coisas sérias, ou não, nessa roda de conversa? Ah, tem aqui. Estudei ali na escola instituição racista. E lá a gente, eu e um grupo de amigos, se organizou em projeto, era um mesmo negro, a gente não tem, e o intuito era a gente fazer uma peça teatral referente às religiões de matrizes africanas. Entre isso, a gente contou uma coisa de religiões de matrizes africanas, a gente foi fazer esse teatro. Nesse teatro a gente continha dança, entre outras coisas. E aí um dia, as meninas que a gente se vestiu na escola, e daí tudo bem. No dia a gente fez um ensaio, a gente foi pro almoço. No almoço a gente ainda saiu com as roupas que nós estávamos. E a escola entrou em uma repressão, assim, tiraram a gente de cima a baixo, de demônios, de isso e aquilo. Mas assim, o espanto da sociedade, assim, dentro do nosso contexto, que a gente ia abordar lá com o nosso teatro, a gente até já esperava alguma coisa do tipo outra.
nosso maior espanto foi a gente levar esse caso para a diretoria e eles vieram e falaram para a gente que as coisas que falaram para a gente eram coisas habituais. Eram coisas, não, vocês não têm que julgar, é hábito deles, ou um hábito negativo, todo mundo fala. Esse foi um respaldo que a gente teve na diretoria. Você Não teve respaldo. E nesse mesmo dia a gente se revoltou, o nosso grupo, a gente ligou para a polícia, veio também o representante da casa da minha amiga, que era o pai dela, veio na casa nesse mesmo dia e em conversa com a diretoria eles ainda afirmavam isso. Eles não poderiam levar esse caso à frente porque são coisas habituais que o pessoal fala. E nitidamente a gente encarou ali como um processo totalmente racista, onde a gente foi totalmente silenciado porque a gente, dentro desse pessoal, não quis assistir direito o nosso espetáculo que a gente preparou todo. E aí a gente ficou sem apoio da escola e todos os projetos que a gente daí pra frente fazia. Por exemplo, a gente estava no lixo dentro da escola e tinha uma comunidade de negros artistas que faziam vários manifestos, grafite, poesia, essas coisas que a gente se organizou. Todos os nossos projetos que a gente realizava daqui pra frente era totalmente mal visto na escola, como os negros macumbeiros, os negros demônios, entre outras coisas. Colocaram até papelzinho no meu armário, tipo, vários papéis xingando esses projetos, entre outras coisas. Mas havia um momento onde daqui pra frente eu pensei, eu não vou parar, sabe? Porque quando se faz necessário, porque eu poderia ter passado por tudo isso e, sei lá, entrar numa depressão, alguma coisa do tipo, o pessoal jurava e tudo mais, mas ali foi onde eu me fortaleci e vi que a luta é necessária e que esse processo mais necessário que a gente precisa. Você falou no começo, era tímida? Eu sou. Ah, que bom que você não é mais. Passou, isso aí, você já tá namorada. Você já tá na timidez. Talvez da macumbaria não, né? Mas da timidez já tá. Eu adoro ser negra macumbeira, negra catimbozeira. Agora, assim, esse lance da chamada intolerância religiosa, na verdade não é intolerância religiosa, vocês sabem, é racismo mesmo, né? Racismo religioso. Por quê? Porque vocês já viram outra religião ser perseguida? Sem ser as religiões de matriz africana. Eu estou falando de Brasil, tá? Não estou falando do mundo, não. Estou falando da nossa realidade aqui. Então, assim, se os cristãos não são perseguidos e os espíritas não são perseguidos, sei lá, mas quem não é perseguido? Só quem é perseguido é quem pratica a religião de matriz africana. Então, é racismo religioso, entendeu? Então, foi isso que vocês passaram lá. E uma falta de eu ia falar de esclarecimento, mas eu estou procurando outra palavra, de formação da direção da escola também, para conseguir, para poder, de preparo, para poder lidar com essa situação. Sim, e outra coisa que Ian falou sobre o negócio do trabalho na padaria, né? Que o cara te demitiu por causa das suas tatuagens. Ninguém nunca vai demitir a gente, porque a gente é muito preto, que o cabelo é muito duro, entendeu? As pessoas não falam. As pessoas sempre falam outra coisa. Porque sua blusa é muito amarela. Porque seu cabelo é muito informal. Tem uma amiga que já foi demitida porque o cabelo dela era muito informal. Diga pra mim, o que é o cabelo informal? O que é o cabelo informal? É o cabelo que faz faculdade? É o cabelo que tem currículo? Eu não sei o que é o cabelo formal, o cabelo informal. O cabelo tem carteira registrada de trabalho? O cabelo formal? Não sei o que é o cabelo formal, o cabelo informal. Mas enfim, eles inventam milhares de coisas pra te discriminar sem produzir a prova, né? Porque se fala isso, a gente processa, porque o racismo é crime no Brasil. Então, se a pessoa falar que deixa de ser muito preto, você não vai em processo e ganha, né? Então, ela sabe que ela não pode falar isso. E essa é a sutileza do racismo no Brasil. Existem casos de injúria racial, que é o quê? Alguém lá te chamar de macaco, preto fedido, sei lá, qualquer coisa desse gênero. Existe. Mas não é esse o pior tipo de racismo. O pior tipo de racismo é aquele que faz com que, desde a época da escravidão, a gente esteja na mesma base da sociedade, que a gente não saia do lugar, que a gente não tenha mobilidade, que para a gente seja muito mais difícil ter as oportunidades e os acessos. Que nem o Mano Brown fala, como é que você vai correr junto se você já está 2 vezes atrasado?
entendeu? Você já acordou, você acordou às 6 horas da manhã, você já está atrasado. Você vai para a escola com 7 anos de idade, que nem todo mundo, você já está atrasado, entendeu? Então, vou parar de falar. Fala assim. Boa noite a todos. Eu trabalho em escola. Eu percebi que embora eu trabalhe em escola pública, é uma escola que ela faz parte, ela está bem perto de questões vulneráveis. Então, a maioria dos nossos alunos mais vem de uma classe mais vulnerável e a gente faz de tudo para ajudar. Mas o que eu percebo, aí já não é uma questão não é um preconceito de externo, né? Pode ser que eu use uma palavra errada aqui também. Mas, assim, tem bastante alunos negros e alunos negros. Mas a maior parte são alunos brancos, né? E os poucos que são da minha sala, o que eu percebi uma vez, que o meu cabelo, muito maravilhoso, né? E no belo dia eu resolvi avisar. No belo dia. Eu cheguei na sala de aula, aí uma aluna me olhou e falou assim: não acredito, você não vai esse cabelo. Eu falei: pelo amor de Deus, eu adoro meus cachos, mas foi uma questão de necessidade, outra coisa que eu tinha feito, né? Aí ela se calou, ficou quietinha, depois ela veio falar comigo assim: eu não vou usar mais meu cabelo, então, porque ela é negra, ela tem um cabelo bem rápido. Ela disse: eu não vou usar mais meu cabelo assim, não. Eu falei: por quê? Porque a senhora não está usando o seu. E na escola, só tem 2 professoras que têm os cabelos, assim, tem afro, né? Que sou eu, mas não outra professora. Só que eu sou todos os dias na escola, os demais têm tudo cabelo lisinho, assim. Aí o que eu percebi? Uma questão de identificação, né? E isso mexeu muito comigo, foi muito forte, porque não foi só ela, depois as demais salas também, eu passava todos fora, eu falei: nossa, eu passava no diretor. Eu fiquei meio emocionada, às vezes a gente não percebe. Porque, como você disse, a questão do calar, então estava velado ali. Quando ela me vê assim, ela se identifica, ela, as demais das outras séries, os meninos também, né? Um dia só que eu fui de uma maneira diferente, aquilo ali fez com que ela se calasse e já não queria mais usar. Eu falei: não, no dia seguinte eu de volta. Eu fiz isso, no dia seguinte já de volta, bem mesmo, assim, bem grandão mesmo. Aí ela: ai, professora, agora sim, agora eu amei. Então, assim, eu estou contando essa história porque a gente também tem que ter essa percepção de não só o externo, quem está praticando, mas muitas vezes como ele se sente, né? Como que eles mesmos olham para a gente e falam: como será que o meu colega, o professor me olha? E essa questão que você falou também de que a maioria, né, não é a timidez, né? É o silenciamento. Em sala de aula, eles não falam isso. Quando você volta uma pergunta em que você provoca, ele até sabe, ou ela até sabe, mas eles não falam, porque depois eles vêm falar no particular e diz o motivo. E quando fala, realmente acaba tendo chacotas, né, vamos usar esse termo, que acaba com eles, ou abaixa a cabeça, se decide, vai para o fundo e se sente menor. Então nós também temos que ter um olhar, né, bem diferenciado e ajudá-los nesse sentido. Obrigada por compartilhar essa história. Eu fiquei lembrando de quando eu era criança. Eu tenho 38 anos, né? Nasci em 81. Nos anos 80, existiu uma criatura, essa criatura ainda existe, ainda está na televisão, chamada Xuxa. E essa criatura, ela era assim, tipo, ela era a referência de tudo no universo infantil, porque assim, não existia Netflix, não existia YouTube, não existia TV a cabo, não existia internet, entendeu? Tipo, a gente só via televisão e o canal que pegava melhor era Globo. Tipo assim, tinha casa que não pegava SBT, tinha casa que não pegava SBT, não pegava coisa, enfim. O que as pessoas viam era a Rede Globo. E aquela criatura ficava lá todas as manhãs, oprimindo as crianças pobres que não tinham café da manhã da Xuxa, porque ela servia um café da manhã de hotel para 3 crianças. As outras ficavam tudo olhando. E você em casa também querendo comer aquilo não tinha, ficava olhando, entendeu? E aí, além disso tudo, você queria o quê? Ser que nem a Xuxa, óbvio, entendeu? Porque ela é que era bonita, entendeu? O ideal de beleza era ela. Então toda criança queria ser que nem a Xuxa. Não é que a gente queria ser que nem a Xuxa, a gente
queria ser a Xuxa, a gente queria ser Paquita. Toda criança queria ser Paquita. E aí, o que essa criatura falava? Tinha concurso, tá? Tinha concurso pra ser Paquita? Tinha! Vocês não conhecem as pessoas da época. Tinha concurso pra ser Paquita. Ela escolhia de tempos em tempos, não sei se era de todo ano, sei lá. Ela escolhia lá as Paquitas, e aí elas tinham uns nomes assim horrorosos, tipo Catuxa, Miúcha, tudo chato, sabe? E aí ela escolhia as Paquitas, e aí no concurso das Paquitas, qual era a condição para ser Paquita? Abre aspas, era a frase da Xuxa. Tem que ser lourinha que nem eu. Que dia que eu ia ser Paquita? Só se nascesse de novo, de outra mãe, de outro pai, entendeu? Porque eu não ia, e a maioria das crianças brasileiras não ia ser Paquita, porque a maioria das crianças brasileiras não eram louras. E ela falava isso, pode concorrer, manda a carta. Eu lembrei disso, Rua do Russell, 907, Glória, Jardim Botânico, que era o estúdio da Xuxa. E aí, só que você podia se inscrever, mas pra ganhar tinha que ser lourinha que nem eu. Era isso que ela falava. Essa foi minha infância, gente. Quem mais quer falar? Estão falando da Xuxa, eu passei por isso também, muito desgraçado, assim, porque as crianças, né, assim, da minha idade e tal, a gente queria se ver em alguém, né, e aí esses dias eu tava lá em casa e tal, zapeando TV, e aí tava aquele programa do Faro lá, e aí ele levou uma menina, foi um vídeo que viralizou na internet, que foi uma menininha preta dançando uma música da Isa. E aí ele levou ela lá e tal, no programa, enfim, foi ridículo, na minha visão, né? Foi meio ridículo, assim, mas eu tô dizendo isso, assim, que ela, quando ele perguntou assim pra ela, por que você gosta da Isa? E aí ela, porque ela é linda. Porque ela canta bem, mas não é porque ela é linda, porque ela se vê na Isa, né? Ela olha pra Isa e fala, essa pessoa parece comigo. Então, tipo, eu posso dançar assim também, eu posso estar num lugar assim também, e uma menina de 8 anos. E aí, é muito bom isso que tá acontecendo, e aí você chega num lugar e vê as pretas com seus cabelos naturais, de trança e coisas assim, e ter esse tipo de referência. Eu tenho uma irmã que tem 19 anos agora, vai fazer. E a forma como ela cresceu, né, no começo dos anos 2000 pra cá, é totalmente diferente do que eu vivi na década de 90, como eu cresci na década de 90, né? E com isso, com a Xuxa falando que só ganharia quem fosse lourinha, né? Tendo só, aí quando eu era adolescente, eles colocaram uma dançarina negra, que era a Adriana, chamava Adriana também, Adriana Bombom, só que ela não era Paquita. Exatamente, ela era outra coisa. Ela era, tipo assim, ela era a sexualização das Paquitas, assim. Eu tenho essa visão hoje, né? Exatamente, ela usava roupas curtas, estava sempre rebolando e tudo mais, sempre sambando. Mas ela não era Paquita. As Paquitas, ela deixava bem claro que as Paquitas eram louras. Então quem tem aí mais ou menos 30 anos pra cima lembra disso, que teve essa infância aí na final da década de 80, década de 90, foi bem traumático, porque era isso, a referência de mulheres que a gente tinha era a Xuxa, a Angélica, Eliana, Simone, era uma galera que, tipo, não tinha nada a ver. O que sobrava pra gente era Mara Maravilha. Era o que sobrava pra gente, assim. E ela era indígena e tinha o cabelo liso. Então, assim, eu olhava pra ela e ainda assim, eu não queria ser a Mara Maravilha nas brincadeiras. Porque eu falava, gente, ela não parece comigo. Tipo, a gente queria ser a Xuxa, gente. Sabe? A gente colocava pano amarelo na cabeça pra falar assim, eu sou a Xuxa, né? E é isso, a gente fala rindo agora, tudo, mas é uma coisa que acaba sendo traumático, né? Na infância, enfim. Então é muito importante, assim, para quem tem filho, quem tem irmão pequeno, primo, sobrinho e tudo mais, e vem numa família preta, é importante as crianças se verem, sabe, na gente. Para que não tenha essa coisa traumática, sabe, de não se reconhecer, de não querer ter aquele cabelo, de não querer estar naquele lugar, que era o que acontecia com a gente, assim. Então, é muito importante chegar num lugar e ver mulheres, as meninas de trança. Eu odiava fazer trança, tipo assim, eu achava horrível.
A coisa mais horrível era fazer trança, sabe? Assim, eu pedia pra minha mãe não fazer trança no meu cabelo, porque eu achava feio. Então, assim, né, foi toda uma luta que vem sendo feita, que ainda não tá ganha, que ainda tá sendo feito tudo, para que a gente possa se gostar, né? Para que a gente possa olhar pra gente e falar assim, eu gosto de mim, eu sou linda, e sou linda do jeito que eu sou, e pronto. Então é importante as meninas, os meninos também, né? Não que a gente não possa gostar daquela cantora ou daquele artista branco, louro e tudo mais. Não é isso, a gente pode gostar, tudo bem. Mas, exatamente, não é pra querer ser aquela pessoa, sabe? Não é pra querer ser aquela pessoa e ficar traumatizado com isso, né? Então acho que é muito importante as mulheres pretas, as poucas cantoras que tem, que falam sobre isso, que estão, né, falando sobre isso na mídia e tudo mais. É muito importante a gente ouvir o que elas têm para dizer também e fortalecer essas pessoas também, sabe? Para que outras meninas de 8 anos se reconheçam que tenham mais Isas por aí, sabe? É mercado pop, é mercado fonográfico, sabe? Tem N questões, mas é importante. É importante a Isa estar lá com as suas tranças, com sua pele retinta, vamos deixar claro aqui, né? Porque tem, enfim, essa questão também. Exatamente, então é muito importante ela ser retinta também e se reconhecer. Então, eu olhei para aquela menina de 8 anos e fiquei pensando, quando eu, com 8 anos de idade, tipo, ia olhar para uma mulher e pensar, falar assim, putz, que da hora, ela é linda, tipo, uma mulher preta, ela é linda. Isso não aconteceu comigo. E eu achei foda isso que aconteceu com essa menina. Assim. O programa foi ridículo, mas era só pra dizer que é importante. Que é importante e que é importante a gente estar nesses lugares, e que venham mais Isas, mais mulheres e mais homens pretos que estejam nesses lugares mesmo, porque esse lugar é nosso. Obrigado. Só deu uma continuidade ali. Assim, na verdade, eu acho que sempre existiram esses heróis, né? Mas foram todos escondidos, né? Na literatura e em muitos outros lugares, né? Mas na escola a gente sempre era, né, o escravo, né? E assim, tem o mercado hoje também, né? Quer dizer, hoje você tem as bonecas negras também, né? Você tem a Feira Preta, assim, tem um mercado em volta disso também, né? Que acaba também, né? Ativando isso e dando esse compromisso também, né? Que acaba ajudando também, né? Essa afirmação. Você queria colocar sobre isso. Assim, ainda não tá bom, mas hoje em dia já melhorou bastante da nossa época. Você alisou o cabelo, Preta, quando você era criança? Eu comecei a alisar o cabelo com 7 anos, 6 anos, acho que 6 anos de idade eu tinha. E eu lembro da frase que eu falei, era, mãe, quero alisar o cabelo porque eu quero ser igual a Xuxa. Foi isso que eu falei. O cabelo é muito foda porque, assim, pra nós mulheres, né, o cabelo, a estética é um negócio que a sociedade cobra, né? Cobra que a gente seja bonita, cobra que a gente seja magra, cobra que a gente esteja bela a todo momento, esteja sempre muito bonita. E seja dócil, seja calma, a gente não pode ser raivosa, não pode falar o que a gente quer, né? Então tem várias coisas. E aí essa questão do cabelo é muito foda porque, assim, a minha mãe, por exemplo, eu alisei meu cabelo nessa idade mais ou menos, de 7, 8 anos de idade, e eu odiava, era um negócio horrível, que fedia, e tipo assim, eu não ficava com a autoestima da hora, tipo, não era um negócio que eu gostava de fazer, ia pra escola, tipo, ai, que legal. Não, eu ia pra escola, tipo, morrendo de vergonha, assim, porque era um cheiro horrível. Ele ficava alisado, era uma coisa horrorosa. E era um cheiro horroroso dos produtos, assim, eu chegava na escola, tipo, eu ficava no fundo da sala, morrendo de vergonha, assim. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, a gente tava super rindo, mas assim, naquele momento era super traumático. Eu já dou risada disso. Mas foi super traumático, porque eu lembro que chegava sábado, minha mãe falava, hoje é dia de arrumar o cabelo, no meio da minha irmã. Eu falava, putz, não acredito, sabe assim, falava, era um dia que eu ficava péssima, assim, eu ficava mal, porque era o dia de arrumar a porra do cabelo. Era o dia de arrumar o cabelo. E era muito fogo, era muito embaçado, porque minha mãe alisava a minha cabeça, passava os produtos no meu cabelo, e assim, eu não a culpo, porque eu acho que também era uma forma dela tentar amenizar o racismo em cima da gente, né? E aí, hoje eu vejo assim, ela tentava de alguma forma fazer com que a gente pudesse passar meio que invisível no meio da multidão, para que a gente também não sofresse tanto racismo. E aí ela tentava alisar o nosso cabelo, fazer escova, fazer essas coisas e tudo mais. E eu lembro que não era uma coisa que eu gostava, assim, não curtia mesmo, achava chato pra caramba.
e até adolescente, assim. E aí você vai crescendo, você vai ficando maior, você vai ficando, né, vai ficando moça e tudo mais. E aí você entra numa empresa, num trabalho, onde as pessoas exigem que você siga um padrão de beleza, né? Que você tenha cabelo liso, que você se arrume dessa forma. E aí eu comecei a seguir esse tipo de padrão, né? E fiquei durante muitos anos alisando meu cabelo, passando progressiva, N coisas, assim, milhares de coisas no meu cabelo, querendo apagar de alguma forma aquele cabelo crespo que eu sempre tive, né? Que sempre aconteceu. E aí teve um dia que eu falei assim, eu não aguento mais, não quero mais. E aí tava vindo muito essa onda de várias mulheres, amigas minhas, próximas também, isso foi muito importante. De não estarem mais alisando seus cabelos, de usar seus cabelos naturais. E aí isso foi muito importante porque isso acendeu uma lâmpada e me falou, tipo, não preciso ter o cabelo liso pra me sentir bonita, sabe? Não precisa estar assim. E aí comecei a procurar informação e aí, enfim, decidi não alisar mais. Hoje tenho meu cabelo natural, não aceito fazer nada, às vezes nem pintura eu quero pintar o meu cabelo, porque eu prometi pra mim mesma que eu não ia passar mais nenhum tipo de química na minha cabeça, assim, nunca mais, assim. A ponto de ter o cabelo, tipo, da raiz do cabelo, assim, do couro cabeludo, tipo, grudar, assim, já aconteceu, sabe? De químicas que agrediam muito mesmo o couro cabeludo, assim. E eu tô falando de uma parte que é estética, que é um pedaço, né? Que é uma coisinha ali, pra quem é preto nesse país, assim, é um detalhe, assim, tem várias outras coisas que foram traumáticas para várias pessoas, né, para vários negros, assim. Eu acho que isso é uma delas, assim. Então, hoje eu tenho a minha filha, né, a Iô, que tá por aí com a Maria do Carmo, não sei, tá no colo de alguém. E assim, o que eu tenho é o seguinte, ela vai ter eu de referência dentro de casa, e vai entender que é natural, é o nosso cabelo, e é isso, sabe? Então, tipo... Mas dentro da minha família ainda tem a minha irmã que alisa o cabelo, tem as tias da Iô que ainda alisa o cabelo. Então, ainda é uma batalha a ser construída, porque a mãe dela, né? A mãe pode não alisar e tudo mais, mas ainda assim dentro da família, a mãe também não alisa mais. Mas ainda assim dentro da minha família ainda tem pessoas que fazem isso. Tem a minha irmã, tem a minha sobrinha, que é filha dela, que durante muito tempo eu também resisti quando eu morava com elas. Também ficava ali, né, acabava sendo uma referência para ela, mas quando eu saí de casa, quando eu fui embora, não teve como, porque é isso, a criança se espelha naquelas pessoas que estão à sua volta, que estão, né, que se parecem com ela. E assim, não tem problema se uma mulher preta quiser usar o cabelo, isso não é um problema, essa não é a questão, cada um pode utilizar o cabelo, usar o cabelo, seu cabelo da forma como você quiser. Mas eu acho que a pessoa tem que estar muito consciente do que ela quer. Por que ela está alisando aquele cabelo? Ela está alisando o que ela quer por uma ocasião X, por, sei lá, quero mudar, vou alisar meu cabelo. Ou ela está mudando porque ela quer se encaixar num padrão de vida, sabe? Ela quer se encaixar dentro de um grupo onde ela precisa ser aceita, onde ela quer ser aceita. Acho que tem essa linha tênue aí entre você querer fazer o que, sei lá, no caso da estética aqui, né? Querer seguir um padrão porque você quer, porque, sei lá, porque você acha legal, porque naquele dia você tá afim, ou você quer seguir aquilo por pressão, né? Então, acho que são duas coisas aí, é uma linha tênue entre uma coisa e outra que a gente tem que prestar muita atenção e tem que tomar muito cuidado, assim. É isso, já falei demais. Agora aqui, ó, a Ravena. Ah, tá bom. Então, sabe o que eu acho, na moral? Que a gente vive num país que não é nosso, sabia? A gente foi trazido pra cá escravizado, então a gente tem que entrar numa estética, mas a gente não é daqui. Às vezes quando eu vejo a Copa, assim, que eu vejo o Brasil jogando em um país africano, eu torço pro país africano ganhar. Porque eu sei, entendeu, das coisas que foi passado na África, as coisas que eles passam, entendeu? Então, porra, como que eu posso falar assim que eu sou brasileiro, num país que eu sou discriminado, entendeu? Que eu nem sei, entendeu? Assim, eu tenho o nome que eu tenho, entendeu? Origem de um português, entendeu? Então, assim, é muito foda isso. Então a gente vive num país que não é nosso. Então, assim, é complicado, entendeu? Assim, sei lá. É difícil você sentir orgulho quando não é da sua origem, né? Sim. Eu entendo. Vamos junto, eu tô suave. Cabelos bonitos, roxos. O que eu vou falar agora um pouco da minha história, que eu comentei com muitas poucas pessoas, é um assunto muito delicado pra mim, mas eu acho que vale a pena. Que assim, o meu cabelo natural, ele é enrolado,
pra cima, como com o meu cabelo negro. Mas eu não me sentia normal, porque a minha vida toda, eu tenho 14 anos, mas a maior parte da minha infância, eu só estudei em escola onde só havia gente branca. Então era sempre cabelo loiro, cabelo liso. E eu era como uma peculiaridade. Eu era extraordinária, ninguém nunca tinha visto. Exótica, exatamente. Todo mundo queria ficar olhando, tocando, CD. Dá raiva. Exatamente, dá muita raiva. Isso sempre fez eu me sentir estranha, muito mal adaptada. Foi um dos motivos que eu passei por muitas escolas, porque eu me senti estranha, sentia que eu era errada. Às vezes eu ainda sinto, né? Isso acabou fazendo, naquela época, eu alisava meu cabelo, mas não ficava lisinho que nem tipo da minha melhor amiga, que era branquinha, loirinha, com cabelo escorrido. E eu achava que tudo era certo, que eu estava errada, que eu era uma aberração. Realmente, eu sempre me senti como uma aberração por causa disso. E eu não entendia, porque na minha casa todo mundo tinha cabelo enrolado. Mas quando eu ia para os outros lugares, assim, não tinha. E eu me sentia muito mal, me sentia muito excluída. Depois de um tempo, eu voltei a usar o meu cabelo normal, enrolado. Mas não mudava a minha situação. E demorou muito para entrar mais gente na minha própria escola. Eu mudei para uma escola que não tinha só gente branca. E aí eu vi que tem mais gente assim de cabelo enrolado que tinha. Mas eu cheguei num ponto onde eu só decidi alisar e fiquei. Porque foi muito tempo me sentindo muito mal. E eu não me via como parte da sociedade. Hoje eu consigo me sentir um pouco melhor, mas foi muito tempo me sentindo mal, muito tempo me sentindo estranho. E eu realmente nunca quero que ninguém faça isso. Eu quero que as crianças hoje em dia saibam que o jeito que elas nascem, o jeito que elas são, é perfeito. É aquilo. É maravilhoso. Então, se eu puder falar alguma coisa para as crianças, para qualquer um que talvez passe por algo parecido, ou mesmo não, nunca mude o que você é porque você sente que você encaixa. Porque eu sei que você é ruim. E você tem que ser você, né? É muito difícil a gente ser padrão na sociedade. Porque quem que é o padrão da sociedade? Eu acho que deve ser aquele 1% que é homem, branco, hétero, cristão e rico. Fora isso, ninguém é o padrão da sociedade, né? A gente aqui, muito difícil se encaixar nessa expectativa, né? Nesse modelo que é vendido como o que é o bom, o que é o bonito, o que é o melhor, né? E eu acho que cara, isso é foda, desculpa a palavrão, eu me controlei até agora. E assim, mano, é foda, cara, porque é um bagulho muito louco que fazem, assim, tipo uma lavagem cerebral que fazem na nossa mente. Porque, assim, essa história que você está contando, eu acho que muita gente aqui, não sei se todo mundo, não posso falar todo mundo, né? Mas, assim, muita gente aqui, eu também, em algum momento da vida a gente já achou isso, já achou que a gente era feia, já achou que a gente era errada, entendeu? E também estou aqui para descobrir o caminho disso, né, junto com vocês. A gente tem que descobrir o caminho para sair dessa cilada bino, né, que armaram pra gente, né, que isso não é verdade. Um monte de mentira que contaram pra gente há séculos, estão contando mentira pra gente, né, e a gente está tentando... Exato, não conta a nossa verdadeira história. Exato. E essa é uma das chaves, assim, tipo, a gente saber a nossa origem, que é o que ele falou também, saber de onde a gente veio, entendeu? Saber da nossa história. E isso que não querem que a gente descubra, eu acho que é a chave pra gente se fortalecer, entendeu? Então, assim,
dentro das coisas que você gosta, sei lá, começa a pesquisar, entendeu? Começa a estudar e tal. Eu, por exemplo, eu sou meio nerdzinha, né? Então, tipo, eu comecei para museu muito pequeno, muito nova. Assim, minha mãe era, tipo, sim, né? Tipo, não pode isso, não pode aqui, não pode isso aqui. A única coisa que eu podia ir no museu. Eu falei, tá bom, então eu vou aqui no museu, né? Sobrinha aqui de arte e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu gosto muito de história da arte. Arte africana tem os bagulho louco, entendeu? E são coisas assim que vai te dar outras referências de mundo. E que, inclusive, você vai descobrir que vários movimentos artísticos europeus, eles foram lá na África, copiaram e falaram que era deles. Picasso, por exemplo, o cubismo, é tudo arte africana. Ele foi lá, copiou e falou que ele fez, entendeu? Então, essa fita, entendeu? Uma das, só para citar um, entendeu? Então, ou seja, tudo nosso. A África é a origem do mundo, é o berço da humanidade. Tudo começou lá, entendeu? Então, é isso, cara, entendeu? A gente começou a parada, então a gente tem que voltar para as nossas origens, entendeu? Mas eu gostei do roxo do seu cabelo, achei que ficou da hora. E o undercut também. Quem mais quer falar? Eu não sei que alguém chegou aqui. Não. Eu não sei que horas são. Já tá na hora? 8h54. 9 horas. 8h54. 5 para as 9. Pode falar que você já tá com o microfone na mão, já tá pleníssima, tá preparada, tá pronta. Fale. Fala, nega. Aí, ó, a timidez venceu. Não adiantou nada. Eu falando aqui, horas e horas. Ó, o Rex. silenciamento. O Rex fala e a gente conclui. Boa noite. Boa noite. É muito importante falar sobre isso, sobre cabelo, porque quando eu cheguei aqui, eu estava aqui na frente de casa, não usava touca, com o cabelo sempre cortado. Quando o cabelo começava a crescer, eu não tirava a touca por nada, por causa do cabelo, porque... Então, o Guilherme, ele tirava a minha touca, ele me ajudou bastante nesse processo muito grande, o Maíra, o Felipe, o Léo, e entre outras pessoas negralizando. E eu sempre cortava na 0, na 1, e nunca deixava o cabelo crescer, porque pra mim, mesmo em casa, foi ensinado pra mim que o cabelo crespo não era tão bonito, que devia sempre ser cortado. Onde eu fosse, no meu meio, era isso que era me passado, que isso não era bonito, que não era uma coisa que deveria se orgulhar, e que as pessoas que tinham o cabelo black, elas tinham desde criança e elas não cortavam por causa disso. E até eu deixar o meu cabelo crescer, ia ser uma longa trajetória que eu não estava disposto a correr. Uma longa estrada que eu não estava disposto a correr. Até que eu cheguei aqui me realizando que foi uma gigantesca ajuda para mim, como pessoa, que eu comecei a ver negros maravilhosos com blacks lindos. E eu fiquei, gente do céu, isso é um negócio lindo que eu tenho e que eu posso mostrar também, sabe? E aí com o tempo eu fui ficando um dia sim, um dia não, sem a touca, aí depois uma semana sim, uma semana não, até que eu parei de usar a touca. E eu fui deixando o cabelo crescer. E aí chegou todo esse cabelinho aqui, tá aos poucos crescendo, vai ficar da hora. E foi muito importante para mim encontrar uma família que me aceitasse da forma que eu sou. E essa família é negralizando. Olha só, nosso coordenador deu uns minutinhos para encerrar a roda de conversa. E aí, então, eu queria convidar a aniversariante de hoje, Maria Isabel, para fazer o encerramento antes do encerramento. Que tem mais uma fala aqui. Mais uma fala antes. Tá ligado? Deixa eu ver. Tá ligado? Ou então troca comigo. Bom, o que eu tenho para falar é que na época da Xuxa, eu já dançava nessa época, né? E eu sempre fui a única negra de todo grupo que eu participava, né? Fazia aula de jazz, fazia aula de balé, eu sempre era a única. Mas como eu estava afim de fazer, eu continuava, até os meus tios, minhas primas, todos eles falavam para mim, mas por que você quer fazer isso? Isso é coisa padrão, isso é aquilo. Mas eu nunca liguei, sabe? Sempre fiz jazz, balé e tal. E
92, né? Fiquei 8 anos nesse grupo e foi muito legal. Nós participamos de vários eventos assim, da comunidade negra, né? E foi muito bom, foi legal. E tipo, depois que eu entrei nesse grupo, eu nunca mais alisei meu cabelo, não tem mais, sempre usei natural. E o que eu tenho para falar para a moçada de agora, né? É isso, tipo, se você está a fim de fazer uma coisa, entre e faz. Não interessa se você é o único, entendeu? Porque se a gente ficar esperando ter 10, 20 negros no evento, não participa de nada, né? Hoje mesmo, tipo, tem todo esse movimento, né? O pessoal negro soltou o cabelo aí, está usando tudo ao natural, isso aqui. Mas você liga a TV, assiste a novela, vê quantos negros tem lá? Nem, entendeu? A gente não pode ficar lá, tem que continuar, porque com todo esse auê que a gente faz, né? Ainda acontece isso, então a gente não pode ficar lá. É isso que eu tenho que dizer. Arrasou. Essa é para me deixar mais tímida, né? Então, assim, resumidamente, como a gente está no final, eu vou falar 3 passagens do meu momento de racismo na escola que acho que marcam até hoje, né? Que na terceira série uma professora me tirava fora da sala de aula porque ela disse que não ia dar aula para as crianças negras. Então eu ficava do lado de fora, eu não conseguia falar para minha mãe, entendeu? Então quando a minha mãe percebeu que tinha uma coisa de errado, mas eu tinha passado muito tempo, eu estava lá há muito tempo na fundação. Então a minha mãe tentou de todos os jeitos, e como eu sou de mãe branca e pai negro, eu tinha muita dificuldade de achar quem sou eu ali, né? Onde que eu estou? Então, eu ficava naquela, eu não sabia se eu me identificava com a Xuxa ou com o que a sociedade falava que era sempre ruim, né? Então, você perde seu cabelo, né? Você nem tá no papel, meu pai tá me ajudando. E o segundo momento foi na adolescência, que eu já estava gostando do meu corpo, já estava me adorando. E assim, quando eu fui arrumar um serviço para entregar panfleto no Farol, eu fui e não deixaram. Por quê? Porque eu sou negra e eu achava que é um assalto no Farol. Então ele só queria pessoas, e era uma pessoa política, né? Então só queria pessoas brancas entregando, eu não sabia o que aconteceu, mas naquela época, né? Em 1994, por aí, 14, 15 anos. Bem rápido, a minha revolta na adolescência foi tão grande que eu fui para FEBEM, devido às inúmeras coisas que eu fiz, né? Mas envolvida com violência, então eu fui para FEBEM. E prestei serviço à comunidade, comecei a caminhar e tentando sempre encontrar quem sou eu, onde eu estou nessa sociedade, né? E é muito difícil porque você casa uma vez, sofre violência doméstica, casa outra vez e aí é chamada de macaca gorda, depois de uma gravidez, não tem como se emagrecer rápido, entendeu? Então, são várias violências que nós vamos sofrendo, e esse espaço ele é tão importante, porque se ele existisse na minha adolescência, eu ia conseguir achar quem sou eu. Não é verdade? Mais rápido, né? Muito mais rápido, não demoraria tanto tempo. Quando eu encontrei, eu falei, caramba, bingo, meu filho vai passar porque eu passei com dificuldade de identificação, identidade de estar no meio dos nossos, né? Então, é muito importante ser olhar, porque o cabelo tá lindo, super lindo. Tá top! É muito importante estar aqui com vocês e muito obrigada. Muito obrigada. Foi eu, né? Não. Eu sou. Isso é a parte da culpa, a parte genética.
estética. O avô dela, né? São africanos. E ela veio com o cabelinho. Deixa ele falar. Não, passa na capa pra ele. Ela veio com o cabelo bem parecido com meu pai. Bem enroladinho, cabelo muito grande. Quando corta, ele tudo direitinho. E cai no chão. E a revolta dela era essa. Eu não sou tua filha, você vai pegar Eu achava que eu fui achar na lata do lixo, entendeu? Porque eu não me encaixava nem de um lado e nem do outro. Então, aonde eu não achava nem que eu tinha pertencimento à própria família, né? A volta é contra mim. Era eu. Mas já passou outra pessoa aqui no legalizando. E aí fica você. Ela te perdoou. Mas eu agradeço muito e eu me senti muito contemplada com a sua fala. Nossa, maravilhosa mesmo. Sim, eu vou trabalhar bastante a questão da timidez. Obrigada. Por favor, dona Maria Isabel. Posso perguntar cadê meu livro? Vocês lembram do livro com vocês? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram o livro? Vocês viram o livro? Eu tô curiosa pelos dois microfones, tá aqui, Johnny. Gente, obrigada por vocês terem aguentado nessa noite. Queria parabenizar todos vocês por fazerem parte desse projeto. Queria parabenizar e agradecer a Adriana pelo convite, a Maria Isabel pelo seu pai da Maria Isabel, que é o culpado de tudo, mas sabe gente, é sempre potente as rodas de conversa que a gente ouve nas nossas rodas de conversa. Né? Por isso que é uma roda, para todo mundo saber um pouquinho da história do outro. E o tema da nossa roda é Ninguém Cala a Juventude Preta. A gente tem que ter mais oportunidades de falar o que a gente pensa, de falar as nossas vivências e experiências. As pessoas não negras têm que ouvir o que acontece aqui, tem que ouvir como a gente se sente. A gente não está mais numa era onde a gente, como eram os nossos antepassados, como eram os nossos avós, que precisavam ficar calados e que precisavam de autorização. Ninguém pode nos calar, ninguém cala a juventude preta, ninguém cala o povo preto. A gente precisa falar para eles entenderem que esses atos de racismo que eles cometem, essas atrocidades que a gente recebe, que a gente vive a partir do momento que a gente se adentra à escola, que isso é atrocidade, e eles têm que ouvir o nosso lado, eles têm que saber como a gente se sente. Então não vamos nos calar, vamos falar, vamos resistir. Porque é o poder que a gente tem, é o poder da fala. Eu não quero falar, eu sou tímida, eu estou silenciada, escreve, faz mímica, faz qualquer coisa. A gente tem tantas pessoas que têm o poder da fala para falar besteira, inclusive pessoas que, a gente não fala o nome, mas foram, inclusive pessoas negras que foram eleitas e fazem um desserviço em nome da nossa população negra, e não sabe a nossa história, não viveu a nossa história. E elas estão lá, mas sabe por quê? Porque eles têm o poder da fala, e falam qualquer coisa, e não nos representam. Então a gente tem que criar coragem, porque ser negro já é um ato de resistência. Precisamos de criar coragem, sair da nossa caixinha e falar.
entre as outras pessoas. A gente até falou aqui, nessas últimas semanas a gente vem falando sobre isso, mas a gente tem que ter o ato de falar, de nos reunir, de falar entre os nossos, de falar com os outros. A Ravena passou por uma situação, né? Muitos de nós passamos por situações onde a gente vê e fala nada. A gente fica, dá um passo para trás, dá um braço para trás, não, a gente não dá mais um passo para trás. A gente enfrenta e a gente fala, não gostei disso, por isso. Conheça um pouquinho da minha história. E é isso que é o objetivo nosso, isso que é o objetivo do Negralizando, isso é o objetivo da Marcha das Mulheres Negras, esse é o objetivo do Julho das Pretas, é o objetivo de nós nos conhecermos nossas histórias e nos fortalecermos. O conhecimento é a nossa maior arma. Então vamos conhecer as nossas histórias, vamos nos fortalecer e lutar, resistir e existir. É isso. Uma salva de palmas para todos nós. Eles ficam para além da faixa de segurança, homens adultos ficam para além da faixa de segurança e a juventude fica no bloco do Negralizando, tá bom? Então, quem quiser somar, quem quiser ir direto, porque tem pessoas que saem do serviço e já vão direto, lá no começo da marcha, vem primeiro as Yalorixás, depois vem os deficientes, vai ser assim, esse ano vai ser assim, né? As pessoas que Yalorixá, depois as pessoas especiais, vamos em seguida Negralizando e vamos resistir. Vamos mostrar que somos fortes. É isso, gente. Uma salva de palmas para todos nós. E agora, Peraí, tem que chamar no pagode. Não, tem que chamar no pagode. Se não for chamar no pagode. Tem que chamar onde? Pagode, pô. Fala Mas não é no funk? Não, é pagode. Você quer um funkão? Você quer um funkão ou quer um pagode? Não, tem que ser com a cara do Negralizando. Não, mas a cara dela é o quê? Pagode ou funkão? Dá licença? Vou dar pra ele. Dá licença? Vou dar pra ele. Isso, a gente vai encerrar a nossa live. E tá ao vivo. Curta na nossa página, no Instagram. Mas dá uma olhada ali, ó. Ai, pega depois. Curta na nossa página, no Instagram, Projeto Negralizando, no Facebook, Projeto Negralizando. Viralizem esse